Olga falou em 35 milhões de outras espécies, foi isso? 35 trilhões de Trilhões. espécies. E nós temos só conhecimento de 1 milhão, olha só. E, então, eu acho que, voltando à pergunta do Rogério, é que essa característica que seria assim caracterizada de forma categórica como narcísica, quer dizer, busca do poder incondicional e absoluto, essa é uma característica humana de dominação e, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, sem ela nós não estaríamos hoje também com essa quantia de 8 bilhões de pessoas no mundo, invadindo o mundo e breve saltando fora do planeta. Quer dizer, ao mesmo tempo que é uma característica muito pesada e pode ser muito ruim para muitas pessoas, a ambição também nos leva a lugares que, olha, é fantástica também na linha do crescimento em relação ao próprio universo, o entendimento. Se vocês, eu vou ver depois o nome desse filme dos 9 cientistas, porque cada um deles é avançado no máximo na sua linha. E então a gente tem uma ideia de como isso está, vamos dizer assim, indo numa direção de um conhecimento cada vez maior. E aí, de novo, voltando para o que o Rogério falou, como é paradoxal. Ao mesmo tempo que a gente vai lá longe, numa forma iluminista, ao mesmo tempo nós somos cruéis com o nosso vizinho. Sim, se não fosse nada disso, a gente estava dentro da caverna ainda. Estava dentro da caverna. Seriam as espécies. A única espécie que parece que se rivaliza com nós no sentido de predação é um vírus. Porque não tem nenhuma outra que nos bote assim de 4, né? Sim, a mutação, olha só esse coronavírus, ele tem 3 tipos diferentes nos Estados Unidos. Porque um veio do Irã, outro veio da China e outro veio da Itália. Então, são 3 tipos diferentes que eles estão abordando lá nos Estados Unidos. Aqui, provavelmente, a gente tem a mesma coisa, porém, não é? Como eles eliminaram muito da pesquisa, tiraram dinheiro de tudo, a universidade era só a bagunça que fazia, e fizeram uma destruição patética nos últimos 3 anos, 4 anos. Então, nós, mesmo assim, a gente já decifrou o genoma, fomos um dos primeiros, né? Foram 2 médicas brasileiras que decifraram o genoma. Quer dizer, então, esse vírus, que já estava aqui nos países desde 1960, ele tem, como o senhor diz, quer dizer, ele tem uma mutação, ele tem uma inteligência, que eu estou usando inteligência porque sim, né? Não tem outro nome para dar, mas ele tem, assim, tanto quanto o ser humano, que vai se adaptando, né? Isso, e tu vê que, então, essas capacidades de dominação até surgem de espécies com um vírus que nos suplanta, porque quem tem essa capacidade de mutação, e aí entra aquilo, né, Rogério, que a gente fala muito seguido nos filmes, é a capacidade de lidar com paradoxos, zonas de oposição, em que até, aí, usando uma teoria mais profunda da psicologia, o Winnicott levanta a hipótese assim, de que no self real nosso existe em equilíbrio tanto o bem como o mal. Então, a capacidade de eu lidar com a realidade sempre deveria estar presente, uma capacidade utópica, mas uma noção muito clara de que o mal existe e que pode ser extremamente destrutivo, e que o conhecimento negativo pode levar à destruição e o positivo ao crescimento. Então, lidar com esse jogo o tempo todo, eu acho que é uma das condições de maturidade da humanidade. Aí eu fico mais humano e me igualo ao próximo, né? Se não, é isso que nós estamos vendo o tempo todo. A questão que a gente vai e volta e retorna às questões narcísicas do homem, que acaba tendo uma incapacidade de reconhecimento do outro porque não reconhece a si mesmo. A pergunta que eu acho que seria
a solução da humanidade. Olha. Poxa, agora eu me emocionei. Agora foi, agora vai. Acabei de ter alta do hospital psiquiátrico, né? que é a seguinte, como, Maia, que a gente poderia prevenir o narcisismo? Esta é a questão. Né? E não adianta a gente ter um celular que daqui a pouco até cheiro vai ter tridimensional, se a gente achar que a gente é único, que a gente é muito especial, que a gente sabe que só a gente que é importante. Não vai adiantar nada disso, né? Não, isso que tu falou eu diria assim que é a humanização do narcisismo, porque eu preciso ter o narcisismo porque eu tenho que ter a minha personalidade, eu tenho que ter minhas crenças, eu tenho que ter a minha valorização das coisas que eu faço, do trabalho, que eu ganho a vida, as crenças que eu tenho, tudo isso é narcísico no sentido da minha estrutura de personalidade. Claro, o Lacan fala... O Lacan fala em narcisismo primário e secundário. Esse é o narcisismo, vamos dizer assim, básico, em que eu sou alguém diferente daquilo que eu fui quando era, vamos dizer assim, cuidado pelo meu pai e pela mamãe. Eu cresço e sou eu. Então, esse narcisismo é para me manter poderoso, capaz de ser uma personalidade, ter uma identidade pessoal. Agora, o narcisismo negativo é quando eu uso os meus poderes para entender que os outros estão menos do que eu e que eu posso dominá-los e usá-los de uma forma que eu sou diferente do outro, quer dizer, preconceito, racismo e por aí afora. Então, isso é o grande trabalho que nos faz voltar o tempo todo. E hoje em dia a radicalização, no sentido econômico e político, está extremamente nítida. Então, a tendência é radicalizar posições. Agora, veja bem, no sentido da comunicação, por exemplo, em termos assim, em termos gerais, se tu fizer um programa só com notícias boas, com aprendizado, como fazer, é só pegar a Netflix ali, que tem uma série de, né, como fazer, como é que funciona e tal, né, tu vai ver que o número de visualização é muito menor do que um filme de violência, um filme de dominação, um filme... A mesma coisa na comunicação, assim, mais simplória. Se tu tiver uma pessoa contando ali um estupro, tem mais umas 10 pessoas assistindo ela. Se tu tem uma pessoa contando que viu alguém atravessando a rua, de uma velhinha que estava com medo de atravessar a rua, não vai ter ninguém ouvindo ela contar. Então, parece que há uma atração do ser humano pelas coisas mais... que causa medo, que causa prazer, que causa curiosidade, em vez daquela coisa meio boba, assim, tanto que meio boazinha demais, aquela coisa, todo mundo em paz. Me parece assim que o ser humano falta alguma coisa, ou o próprio sistema, tipo assim, faz com que... Porque, não sei se eu estou me fazendo entender, mas a gente tem muito mais filmes, e os programas todos, a maioria, são programas terríveis, e que são alta audiência, do que aquele filmezinho, aquela coisa boazinha, aquela coisa amorosa, que não vai ter, as pessoas não vão querer saber. Isso é utilizado, digamos, em todas as civilizações, para manter o ser humano selvagem, assim, predador e ostentador, que ele ostenta, que ele é mais rico, que ele é mais inteligente. Sempre, né, uma coisa meio animal. Não, mas, Beatriz, tu já viu coisa mais tediosa que sentar olhando para Deus por toda a eternidade? Até os muçulmanos colocam que eu teria 72 virgens eternamente. Para poder chamar atenção, né? E quando eu tiro a virgindade de uma, imediatamente ela volta a ser virgem. Quer dizer, esse tédio do mesmismo é uma das características que menos atrai as pessoas. Tu já viu uma novela ter mais de 3 capítulos e todo mundo está feliz? Então, na realidade, o que eu acho é que nós estamos nesse mundo para entender o mundo na sua complexidade, na sua problemática, e isso passa
pela agressividade, pela ambição, pelo orgulho, enfim, por todos os afetos negativos misturados com os positivos. Então, eternamente, nós, nesse mundo, vamos viver uma situação de alta ambiguidade paradoxal, que tu tem razão, sempre a atração é por onde a experiência é limite. Olha só a quantidade de aventuras e de buscas que todo mundo busca, procura através de viagens, disso, daquilo. Quer dizer, eu sou mobilizado por uma busca constante de experiência, tanto positiva como negativa. Essa é a característica humana nossa. O que eu acho o seguinte, Bea, e assim, ó, o Maia falou antes uma questão do Winnicott, e a gente fala sempre bastante da questão do totalmente bom ou totalmente mal, certo? Nós não somos totalmente bons e nem totalmente maus. Essa coisa purista evangélica, por exemplo, vou dar um exemplo, né? A questão evangélica, que é extremamente rígida nas questões morais e esconde, de uma maneira hipócrita, perversões maiores ainda do que normalmente a gente vê por aí, porque fica negando o nosso lado mal, né? A negação do nosso lado mal. Eu acho que os videogames ou a arte, o cinema, na questão da violência total, eu acho bom, né? Eu acho bom que possa existir no discurso, melhor até do que na atitude, porque existe, né, na nossa estrutura existencial o positivo e o negativo, o bom e o mal. E o ser humano acaba reproduzindo isso, só que na sociedade a gente acaba, por exemplo, negando demais o mal e se culpando do mal e reprimindo o mal. E ao reprimir o mal, me parece, e aí o Maia está falando bastante, né, da questão do paradoxo, né? Aí é interessante, a gente reprime o mal e aí que o mal vem. Agora, como é que a gente pode conviver com o mal, né, com o perverso, de uma maneira que ela não seja moral, mas que a gente possa inibir isso de uma maneira social? Porque o que está acontecendo hoje é tão louco, mas tão louco, mas tão louco, que o que é para ser o bem está me parecendo que é o mal. A gente não... É simples. Quem aqui, quem no Brasil, por exemplo, ou mesmo nos Estados Unidos hoje, confia na justiça? Confia na polícia? Entendeu? Quem confia? E confia nos políticos? E esses não eram para ser o bem? Então, o bem já não é mais o bem, né? E quando a gente tem um discurso do bom, né? Quando a gente fala, as pessoas aí ficam tirando sarro, fazendo bullying com o sofrimento das pessoas. É só pegar quando morreu o netinho do Lula, ou morreu a esposa do Lula. Quer dizer, e aí tá uma confusão na questão moral entre o bem e o mal, né? E se a gente, como o Maia falou, e se a gente então pegar e se arvorar de um discurso de paz e amor, né? Do bem, da pureza, vai ser um saco, né? Vai ser um saco.
Eu assim até acho assim, ó, que se um cara é desgraçado, entendeu? Quando o Bolsonaro, por exemplo, vai lá e tece elogios, né, ao maior torturador que teve na ditadura, eu acho que tem que cair de pau num filho da puta desse, tá entendendo? Porque se ele pode ser filho da puta, por que eu não posso ser? Né? Aí não, aí a esquerda é assim, né? Não vamos ser iguais a ele, vamos ser do bem. E eu acho que aí